Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 471. Dando sequência, capítulo 10º, da natureza das comunicações. Então nós já estamos terminando esse capítulo, né, nesse capítulo trata das comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. E o próximo capítulo, que é o capítulo 11º, da simatologia e da tipologia. É um capítulo também muito interessante. Então, aqui na questão de número 138, Kardec ele resume praticamente o capítulo dizendo da seguinte forma: são variadíssimos os meios de comunicação, né? São variadíssimos meios de comunicação, do plano espiritual para com o plano físico e do plano físico para com o plano espiritual. Aqui Kardec ele faz um resumo de certas formas de comunicação, mas nós sabemos que não existe só esse número aqui elaborado por Allan Kardec e pelos bons espíritos. Por que que não existe? Porque o número, vamos pensar da seguinte forma: o número vai de 1 à eternidade. Esse processo da comunicação varia muito, né, de acordo com a evolução do espírito, da alma. Varia muito, está relacionado à evolução do ser. Então vamos pensar da seguinte maneira. Eu gosto assim muito de fazer assim algumas colocações. Vamos pensar que no nível que nós nos encontramos exista, por exemplo, 1 milhão de formas diferentes de comunicações. 1 milhão. Só para a gente ter uma leve noção. É o nível evolutivo o qual todos nós nos encontramos. Seres que se encontram em nível mais superior, vamos dizer assim, nível dos marcianos, né, de Marte. Vamos pensar da seguinte forma: 2 milhões de forma de comunicação. Então, assim, por aí em diante. Quanto mais evoluído, mais são variados os meios de comunicação e mais evoluídos também os meios. São variadíssimos os meios de comunicações. São variadíssimos meios de comunicação, atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, não é? Olha só, atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. Podem os espíritos manifestar-se à nossa visão. Então, pode os espíritos se manifestar-se à nossa visão, evidência, clara evidência, né?
por meio das aparições, né? A visão por meio das visões, das aparições, ao nosso tato, olha, através do nosso tato, por impressões tangíveis, né? Quando os espíritos nos aparecem, né? Nos apresentam e que ali se tornam tangíveis. Então nós podemos, através do tato, ali manter um contato com eles. Então, através do tato, nós conseguimos detectar aquela presença. Visíveis ou ocultas, a audição pelos ruídos. Então, olha só para você ver, muitas manifestações, ou melhor, muitas comunicações, elas ocorrem através dos ruídos, né? Pelos ruídos, através da audição. Então, são aqueles ruídos que as pessoas escutam dentro de casa, aqueles estalidos, né? Aquelas pancadas, aqueles estrondos, né? Então, é através de mil formas. Ao olfato, olha só para você ver, existem as comunicações através do olfato por meio de odores sem causas conhecidas. Então, a pessoa, só que esse aqui gera muita dúvida, por isso nós sempre ficamos muito atentos. Então, por exemplo, a comunicação através do olfato. Você está dentro da sua casa, por exemplo. De repente, um cheiro de rosas inunda o ambiente onde você se encontra. Você pensa assim, mas meu Deus, eu não tenho esse perfume. Que perfume é esse? Que cheiro é esse? Você, na dúvida, você vai até lá cheirar a gola do marido, né? Da camisa dele. Com todo respeito. Porque vem aquela dúvida, a pessoa fala, mas que cheiro é esse? Tem pessoas que sentem o odor de cigarro, né? À sua volta. Mas, meu Deus, eu não fumo. Meu marido, minha esposa não fuma. Ninguém fuma. Que cheiro é esse de cigarro que, de repente, apareceu aqui à minha volta? Né? Eu sinto, euzinho aqui. Eu sinto esses odores 24 horas. Porque lidando com muitas pessoas assim enfermas, né, viciadas em vários tipos de, né, cannabis, né, cigarro. Então quase sempre eu pego o meu, né, no bom sentido. Eu absorvo aquilo ali. Aí você observa que eu disse um outro termo, eu absorvo. Então, ao absorver aqueles ectoplasmas, então aquilo tudo ali vai para o meu perispírito e depois há um descarregamento para o organismo físico, né? Através dessa metabolização, sai através dos órgãos excretores responsáveis pela filtragem no corpo físico. Então é natural. Também por essa forma, o médium que possui essa faculdade sentir da forma como eu sinto. Mas tem muitos espíritos enfermos que me apresentam através do olfato.
espíritos viciados em cigarro, viciados em bebidas. Eu de vez em quando eu sinto assim cheiros de tudo quanto é bebida. Eu costumo dizer, sabe, que graças a Deus eu não tenho vício nenhum, graças a Deus. Mas eu costumo dizer, sabe, que eu de fato eu não precisaria ter esses vícios mesmo, porque eu sinto gosto, eu sinto cheiro de tudo quanto é coisa que não presta. Tem coisas que presta também, né? Então, para que usar se eu sinto o cheiro e o gosto dessas coisas 24 horas? Mas tem um porquê, né? Então, por exemplo, quando às vezes você está com saudade do seu pai, da sua mãe, do seu filho, observe para você ver se você assim se recolhe e em oração, você ali meditando, de repente você sente o cheirinho dele. Você fala, nossa, é o cheiro do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, da minha filha, do meu filho. É o cheiro da minha avó, né? Então eu de vez em quando eu sinto o cheiro assim, sabe, do nosso irmão Marcílio, que agora é responsável pelos trabalhos. Sinto o cheiro do meu pai, né, que desencarnou também, graças a Deus está na parte espiritual. Então, mas só que é preciso tomar muito cuidado com essa faculdade, porque os impostores, os mistificadores, os charlatões, eles também têm assim, eles possuem meios assim, né? São muito hábeis em exercitar esse processo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que passar pelo crivo da razão, né? Então olha só para você ver. Ao olfato por meio de odores sem causa conhecida, quando você procura e não encontra realmente a causa, né? Você fala, meu Deus, mas não é possível. Que cheiro é esse? Aí você procura e você não consegue encontrar aquela causa, né? Aí é onde Kardec comenta, olha só. Este último modo de manifestação, que é do cheiro, do odor, essas coisas, se bem muito real, é incontestavelmente o mais incerto, né? Porque nós já dissemos aqui que é muito fácil os impostores, os charlatões, eles modificar essas fórmulas, né? Então nós temos que ficar muito tempo. O mais incerto, pelas múltiplas causas que podem induzir em erro. Então, os espíritos charlatões e mistificadores, eles podem nos induzir ao erro e passando-se por isso, por aquele, uma vez que essa faculdade, ela pode ser manipulada a essas energias. Daí, o nos não demorarmos em tratar desse assunto, né? Então, nessa página aqui, Allan Kardec prefere não demorar nesse assunto, porque não é uma questão de perda de tempo, mas acontece que há necessidade de associar esse assunto a outros assuntos que nós vamos encontrar mais adiante no Livro dos Médiuns.
Então, Kardec né, diz assim, ó, o que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações. Então, o que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações. Então, nós temos que examinar, né, com cuidado os diversos meios de se obterem comunicações. Então, de acordo com o Livro dos Médiuns, o número é incontável de formas de comunicações, de dons mediúnicos. Então, existe meios de comunicações que pega de surpresa até mesmo aqueles que se dizem doutores nesses sentidos. Então, o processo é assim tão sutil, tão imperceptível, que mesmo aqueles assim que a vida toda, vamos pensar o seguinte assim, 50, 60, 70 anos militando na doutrina dos espíritos, ainda são pegos de surpresa mediante alguns processos e alguns meios de comunicação. Porque o número, como nós dissemos alguns minutos atrás, vamos pensar dessa forma, do número 1 à eternidade. A forma de comunicação. Então, não é só vidência, psicofonia, audição, vamos dizer assim, odores, né? Tato, tangível, através da visão, escrita direta, psicografia, pictografia. Não, é do número 1 à eternidade. Agora, é lógico que Kardec tratou no Livro dos Médiuns aqueles dons possíveis de acordo com o nosso nível evolutivo. Porque Kardec ele não iria, no Livro dos Médiuns, tratar de dons mediúnicos, de meios de comunicações que existe lá em Marte, lá em Júpiter, lá em Saturno, lá em Sírio, né? Lá em Órion, lá em Capela, lá nas Pleiades. Não. Ele tratou dos meios de comunicações, das formas de comunicações, dos meios de comunicações, do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, aqui na Terra, no nível de acordo com o que todos nós nos encontramos, né? Por exemplo, Chico Xavier mesmo. Você acha que, se você acha com todo respeito, você acha que Chico Xavier só tinha o dom da vidência e da psicografia? Nossa, não. O Chico Xavier tinha tantos dons que nós não temos noção que os dons que ele possuía. Ele tinha tantos dons, só que ele era tão humilde, né? Tão generoso para conosco, que para não nos humilhar, ele fingia, né, que
ele não tinha, mas quase sempre ele era visto colocando aquele dom em prática, aquele meio de comunicação, como por exemplo, materialização. O Chico era médio de desmaterialização, foi até um certo período, mas não significa porque foi que deixou de ser, não. Ele tinha o dom, a faculdade, né, de materialização, aliás. Chico tinha o dom honorífica, acho que é honorífica mesmo. Ele exalava perfumes do corpo dele, mas isso é tudo perispírito. Então é a evolução do ser. Agora, isso tudo são formas de comunicação, porque nós sabemos que sem o fluido animalizado de outros seres e sem também a vontade dele e a vontade de outros espíritos, sem a energia vital, sem a energia perispiritual do Chico, isso não seria possível, e também sem a evolução dele também, isso não seria possível, né? Kardec continuou dizendo: o que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações, porque o número vai de 1000 à eternidade. Isto é uma permuta regular e continuada de pensamentos. Olha só para você ver, regular continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita. Estudaremos em capítulos especiais. Então é natural que em capítulos especiais a esses termos Kardec as estudou e prontinha encontra-se aqui no Livro dos Médiuns para que possamos apreciá-las. Mas, desculpa, os meios de comunicações varia, né? Ele varia muito com a evolução do ser. Então, aqueles seres mais evoluídos, um número inimaginável de meios de comunicações eles possuem. Aqueles seres assim mais inferiores, um número bem reduzido de acordo com a sua evolução, eles possuem, né? Nós mesmo, nós temos assim uma grande dificuldade, né, aqui no nível que nós nos encontramos. Então é um processo assim, é uma seleção, né, é selecionado dentro do processo da desigualdade evolutiva. Uns têm o dom da vidência, outros têm o dom da cura, outros da psicografia, e assim, outro da psicofonia, outros da audição. Então, existe aqui essa diversidade. Uns têm 2, 3 dons, outros têm 4, 5, 6. Mas não mais não mais que isso. Aqui na Terra, raros aqueles médios, né? A não ser assim Chico Xavier, o professor Eurípides Barçanufo e Francisco de Assis. Se a gente for contar, foram poucos aqui que tiveram assim mais que 50, 80 dons, assim, faculdades que facilitava a comunicação com o mundo espiritual. Então,
agora no próximo capítulo, capítulo 11º, da sematologia e da tipologia. É o próximo vídeo.